Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP. Mais uma edição do Serviço Público RCP, hoje com o Dr. Francisco Santos Coelho, médico especialista em Medicina Geral e Familiar, atualmente a trabalhar na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados, Tâmega e Douro, em Penafiel. Nesta edição, o tema é Vacinação Outono-Inverno 2023. A campanha de vacinação Outono-Inverno 2023 começa já na próxima semana nos centros de saúde e farmácias. Por isso, esse é o tema de hoje do Serviço Público. É verdade, já deve ter ouvido as notícias, as farmácias comunitárias vão poder administrar a vacina da Covid-19 e da gripe durante a campanha de vacinação sazonal deste outono-inverno, bem como, claro, os centros de saúde. Esta medida pretende agilizar o processo de vacinação, promover mais ganhos em saúde e, acima de tudo, proporcionar um maior conforto e proximidade para os utentes nestes atos vacinais. Apesar de a Organização Mundial de Saúde ter declarado o fim da pandemia Covid-19 no dia 5 de maio deste ano, o European Centre for Disease Prevention and Control mantém a indicação para a vacinação sazonal contra a Covid-19 com vacinas devidamente adaptadas às estirpes do vírus SARS-CoV-2 que estejam em circulação. Para além disso, mantêm-se as recomendações para a vacinação contra a gripe em todos os indivíduos para os quais ela faça particular sentido. Ao longo desta próxima campanha de vacinação, estimam-se que sejam vacinadas entre 1,9 a 2,6 milhões de pessoas contra as duas doenças. A DGS apela a que todas as pessoas que sejam elegíveis se vacinem, de forma a garantir a máxima proteção contra a doença grave e a morte causadas pela Covid-19 e pela gripe. Vamos então a informações pragmáticas e importantes. Ponto 1. Quando começa a vacinação? Este ano, a campanha vacinal do outono-inverno vai ter início um pouco mais cedo do que habitual e começa já no próximo dia 29 de setembro. Ponto 2. A vacina é simultânea para o Covid e para a gripe? Ora bem, a vacinação sazonal visa proteger a população vulnerável contra estes vírus respiratórios, que são dos mais relevantes durante o tempo frio, o influenza, que é o que provoca a gripe, e o SARS-CoV-2, que é o que provoca a Covid-19. Assim sendo, as duas vacinas vão ser sim administradas simultaneamente, mas, como disse, são duas vacinas e não a mesma. A recomendação clínica reforça a necessidade da coadministração, ou seja, da administração ao mesmo tempo, para que a proteção seja a desejável, mas cada utente pode optar por tomar apenas uma delas. Ainda assim, a administração simultânea das vacinas contra a gripe e contra a Covid-19 é uma estratégia que está comprovadamente revelada como sendo segura e efetiva, contribuindo para uma maior adesão à vacinação, uma vez que num mesmo ato conseguimos fazer as duas proteções. E por isso, também na campanha de vacinação deste ano, esta ideia será mantida. O ponto 3, e talvez um dos mais relevantes, prende-se com onde é feita a vacinação. Ora, a vacinação este ano decorrerá em 2 locais distintos, essencialmente. As farmácias comunitárias, para as pessoas com 60 ou mais anos de idade, e os estabelecimentos de saúde do Serviço Nacional de Saúde, para as pessoas com menos de 60 anos e ou que pertençam a determinados grupos de risco. Portanto, doentes de risco entre os 6 meses e os 59 anos de idade, bem como pessoas com 60 ou mais anos que nunca foram vacinadas contra a Covid ou contra a gripe, ou então que tenham tido uma reação adversa relevante após uma toma prévia, as grávidas, os profissionais dos serviços de saúde públicos e privados, outros profissionais prestadores de cuidados de saúde, estudantes em estágios clínicos, bombeiros ou outros
os indivíduos prestadores de cuidados a pessoas dependentes vão receber as suas vacinas nos centros de saúde. Por outro lado, a população institucionalizada em lares, unidades de cuidados continuados, prisões, receberão as suas vacinas no próprio local, sendo estas administradas por equipas dos centros de saúde. Depois, os cidadãos com doenças de risco, mas que não são seguidos no Serviço Nacional de Saúde, devem pedir ao seu médico assistente para que seja emitida uma declaração a confirmar que necessitam das vacinas, para que depois possam agendá-las sem problema. A questão seguinte é, então, e os indivíduos com 60 ou mais anos de idade sem problemas de saúde só podem ser vacinados em farmácias ou também podem ser vacinados em centros de saúde? Ora bem, a população saudável só pode mesmo tomar as vacinas nas farmácias. Os centros de saúde vão ser exclusivos para quem sofre de doenças que implicam maior risco, nomeadamente alguns dos grupos que eu referi há pouco. Ponto 5. As pessoas são chamadas pelo SNS para a vacinação? Ora, para a vacinação nas farmácias comunitárias, ou seja, para indivíduos com 60 ou mais anos sem patologias relevantes, devem realizar o agendamento da vacinação diretamente na farmácia ou então na plataforma online que está disponível para esse efeito. Os serviços do SNS, nomeadamente os centros de saúde, só vão contactar os doentes de risco ou então os pais, no caso das crianças. A convocatória, nestes casos, feitos pelos centros de saúde, será feita por prioridade clínica e basta o utente confirmar que vai ou não ser vacinado e comparecer na hora e no local indicados. O procedimento, no fundo, para estes casos é idêntico ao que existiu durante a pandemia. Já nas farmácias, como referi, deve ser o próprio utente a agendar a vacinação. E isto leva-nos à pergunta seguinte: ora, onde é que é possível então agendar a vacinação em farmácia? Tal como disse, isto pode ser feito diretamente nos estabelecimentos aderentes, seja presencialmente, seja por telefone, ou então o agendamento pode ser feito online, na internet, através do portal de agendamento disponível para esse efeito e que pode ser encontrado em agendamento.farmaciasportuguesas.pt. Repetindo, agendamento.farmaciasportuguesas.pt. E neste momento deve estar a perguntar-se: então, mas como é que eu sei se a minha farmácia faz parte das que administram as vacinas? É fácil, a lista de farmácias aderentes é grande, são cerca de 2.200 a nível nacional e pode também ser consultada na internet na página das farmácias portuguesas. Neste caso, o site a aceder é farmaciasportuguesas.pt. Portanto, em farmaciasportuguesas.pt poderá confirmar se a sua farmácia é ou não uma das farmácias aderentes. Se está a perguntar-se se tem de pagar alguma coisa por esta vacinação. Ora, a campanha de vacinação sazonal, com a vacina da gripe e o reforço contra a Covid-19, é gratuita para a população elegível e identificada pela DGS como sendo particular vulnerabilidade. Assim sendo, nestes casos, não há lugar a qualquer pagamento pelo utente. Nos restantes casos, portanto, resumidamente, pessoas abaixo de 60 anos sem fatores de risco, sim, a vacinação contra a gripe é paga mediante a apresentação de receita com a prescrição médica. Uma outra nota importante e que interessa saber, mesmo as vacinas administradas nas farmácias serão depois inseridas também no boletim vacinal pela própria farmácia, ou seja, o chamado cadastro vacinal no Serviço Nacional de Saúde fica automaticamente atualizado, independentemente do local onde as vacinas sejam administradas. Por fim, e uma pergunta que não deixa de ser frequente e que é a seguinte: quando é que eu terei de ser vacinado de novo contra a Covid-19? Ora, apesar de neste assunto não existirem totais certezas, é consensual que a vacinação contra a Covid-19 nesta fase apenas é necessária como reforço antes de cada outono e inverno. As doses disponíveis para a campanha que vai começar já estão adaptadas à variante dominante no nosso país neste momento, que é a Omicron, portanto está devidamente preparada. Para além disso, as vacinas já beneficiaram de 3 atualizações e estão ajustadas a estas características epidemiológicas atuais, pelo que são vacinas que fazem sentido como reforço da proteção.
Importa saber que Portugal é dos países com as maiores taxas de adesão vacinal contra a Covid-19 em todo o mundo. No entanto, ainda persistem alguns nichos sem proteção e, nesse sentido, a Direção-Geral de Saúde, como disse no início deste programa, apela a que quem ainda não se vacinou o faça para que aumentemos este efeito de proteção de grupo. E pronto, a pouco mais de uma semana do início da vacinação de outono-inverno 2023, ficam transmitidas aquelas que julgo serem as informações mais importantes e as dúvidas mais frequentes sobre esta campanha e aquilo que é diferente em relação às anteriores. De minha parte, voltamos a falar-nos daqui a 15 dias e certamente tendo desse lado pessoas que já fizeram a sua proteção contra a gripe e contra a Covid-19. Até lá, com estes cuidados preventivos ou todos os outros que julgarem necessários, espero encontrar-vos, como sempre, de boa saúde. Muito obrigado, Dr. Francisco Santos Coelho, médico especialista em Medicina Geral e Familiar, atualmente a trabalhar na UCSP Tâmega de Ouro, em Penafiel. Voltamos a conversar, então, dentro de 2 semanas. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público. Às 10h15 e 17h15 no RCP.